Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Amós, capítulo 5, versículo 4. Vamos ler no 4, Amós 5, 4 até o 15. Até o 15. Amós. Amós está na Bíblia, viu? A Gabriela não tem. Olha essa parte que é muito interessante para nós. É algo que fala profundo com a gente, com a igreja. Eu creio que hoje vai falar sim, de uma maneira especial na tua vida. E eu tenho visto o carinho de Deus com a gente esses dias, naquilo que Ele está distribuindo de palavra para nós. Eu vejo que Deus está preparando a gente, está preparando o nosso espírito, preparando o nosso coração, porque Deus quer colocar algo de especial, algo maior sobre nós. E quando eu meço assim, o nível de palavra que Deus vem colocando em nosso meio, porque a gente está em busca de tantas coisas, mas eu vejo que Deus está preparando o ambiente para colocar algo sobre nós. Então, fique atento naquilo que Deus quer falar conosco nesse dia e tem falado. Diz assim a palavra: pois assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem entreis em Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente irá a cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que Ele não irrompa na casa de José como fogo e a consuma. E não haja em Betel quem apague. Vós que converteis do juízo em Arloma e deitais por terra a justiça, procurai aquele que fez as plainades em Orion e toda a sombra da noite em manhã, transforma o dia em noite, o que chama as águas do mar e os que derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a ruína sobre a fortaleza. Eles odeiam aos que na porta o repreendem e abominam ao que fala a verdade. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributos de trigo, embora tenhais edificado casas de pedra lavadas, não habitareis nela, e embora tenhais plantado vinhas desejáveis, não bebereis do seu vinho. Até aí, vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, nós te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, essa é a tua palavra. Te pedimos que o Senhor me use aqui, Senhor, como boca tua, Senhor, que qualquer manifestação humana aqui na minha vida caia por terra. Senhor, que seja atualmente só o Senhor falando conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O profeta Amós, ele, como um profeta de um tempo na nação, ele estava tendo uma preocupação em trazer a revelação da palavra de Deus para o seu povo, para Israel, para aquele povo que vivia naquela região e naquele tempo. E ele estava observando algumas coisas, algumas deficiências que o povo de Deus estava passando naquele tempo. Por isso ele trouxe uma palavra de correção. Ele trouxe uma palavra para que levasse a nação de Israel, para que levasse o povo de Israel a voltar para o seu lugar de origem, para voltar para o seu lugar original. E nós, como igreja, precisamos sempre estar entendendo que nós, eu e você, nós, em tempos, em horas, em momentos, precisamos nos confrontar com a palavra de Deus, com o Pai,
para ver aquilo que Deus tem para nós e se nós estamos andando corretamente no caminho que Ele preparou para nós. E aqui havia uma distorção do povo de Israel sobre aquilo que Deus tinha determinado para a vida deles. E Amós, o profeta, ele veio para poder reparar aquilo que o povo não estava percebendo, porque o povo de Israel estava enveredando para um caminho que não agradava a Deus e também estava levando eles à destruição. Hoje nós aqui na terra, nós igreja, até nesse tempo de crise, estava ministrando ontem de manhã, estava falando sobre isso. O tempo de crise, e a crise não é financeira. Nós podemos ver que as maiores crises que nós estamos passando são em outras áreas. Financeiramente nós conseguimos viver, amado. O que nós temos hoje é crise moral, né? Hoje a gente vê tanta crise de identidade, as pessoas, o ser humano em crise, e às vezes nós somos tendenciosos a acabar nos contaminando com isso, nos deixando levar por isso. Muitas vezes nós ficamos abatidos por isso, muitas vezes nós deixamos de ver aquilo que Deus tem para nós, porque nós estamos do lado de tantas coisas negativas, tantas coisas ruins, tanta coisa que acaba nos contaminando, acaba sujando o nosso coração, acaba nos afastando de Deus. E às vezes não vai nos levando, nos guiando para lugares que Deus não projetou para nós. E a gente precisa começar a olhar que nós, seres humanos, nós não somos super crentes, nós não somos super cristãos, nós temos falhas e defeitos, nós temos fraqueza, nós temos limitações em nosso ser que está aí dentro de você, e nós precisamos de vez em quando nos confrontar com a palavra de Deus, para que a gente possa perceber se nós estamos no caminho que Deus projetou ou não. É um engano nós falar, não, eu não vou errar nunca, eu não vou falar nunca, até porque o próprio Deus diz na sua palavra, você que pensa, não que está de pé, porque ele não vê ninguém praticamente de pé, pensa que está de pé, cuide para que não caia. Eu estava analisando um pouco a nossa vida sobre como a vida dos nossos filhos. Você que cria filho, você sabe como é que é. E você também é filho, e sua mãe, você já deve ter ouvido isso da sua mãe e do seu pai. Muitas vezes nós erramos, nossos filhos erram, e muitas vezes nós vemos os nossos filhos fazer coisas que nos desagradam, coisas que na verdade a gente não ensinou a ele. Às vezes eles faziam algumas coisas que fala, puxa, de onde que veio isso? Eu não ensinei meu filho a fazer isso. Eu não me lembro de ter feito isso. Nós vemos pais e mães aí preocupados com isso. Puxa, o que está acontecendo? Eu quero que você entenda uma coisa. A vida do seu filho, a vida dos nossos filhos, ela mostra muito o que nós somos como cristãos, como filhos de Deus. A maioria do tempo do seu filho, ele passa por quê? A maioria do tempo do teu filho, ele passa por quê? Trabalhando, na escola, não é isso? Às vezes você está trabalhando, o pai ou a mãe está trabalhando, ou a mãe está estudando, e o seu filho está onde? Está na escola, estudando. E lá na escola ele está sendo instruído por quem? Na educação, ou no ensino, ele está sendo educado pelos professores, mas na educação, muitas vezes, ele está sendo educado, está sendo criado pelo mundo, pelos amigos, pela atmosfera que tem naquele lugar. E de repente, o seu filho chega em casa falando palavrão, falando alguma coisa, fazendo coisas que realmente você fala, poxa, não foi eu que ensinei. E aí você se espanta com aquilo, né? Não é isso, é porque nós temos muito pouco tempo, às vezes, para realmente educar os nossos filhos, de ensiná-los, e o mundo tem muito mais tempo de pegar o teu filho e deformá-lo ou instruí-lo da maneira que o mundo quer que vá. E aí daqui a pouco nós nos surpreendemos com isso. E é assim que nós somos criados hoje através do Pai. Às vezes nós temos muita pouca experiência com Deus, muito pouco tempo com Deus. Nós temos gastado muito tempo com o Senhor, de buscar entender Ele, buscar o que Ele quer para nós.
E aí nós somos levados a errar, nós somos levados a ter problemas, a dar problemas, a ter dificuldade. Talvez a mesma coisa que você fala do teu filho. Quem que ensinou meu filho a fazer isso? Eu não ensinei ele nada disso. Deus pode falar a teu respeito a mesma coisa. Onde você aprendeu isso? Quem me ensinou isso? Não fui eu que te ensinei isso. Não era isso que eu queria te ensinar. Não era isso que eu queria que você aprendesse. E nós aprendemos porque o mundo nos leva, nos contagia a nós vivemos realmente coisas que desagradam a Deus. Eu não estou aqui te condenando, estou falando aqui coisas do Pai. Deus quer aproveitar esse tempo aqui com o Pai hoje. Você na presença do Pai, na presença do Senhor, sentado ali do lado dele, ele falando com você. Eu quero que você entenda esse tipo de relacionamento nessa noite, e seja um momento de comunhão com Deus, com o Pai falando com você. Ele sabe que você não passa 24 horas do teu dia na presença dele, buscando o entendimento dele. Muito que em momentos da tua vida você até esquece que ele existe, que ele vive, porque é assim. Eu fui criança, nós fomos criança. Eu, quando estava na escola bagunçando, zoando, eu nem lembrava do meu pai. Eu só ia lembrar depois que as coisas estavam erradas, porque eu sabia que eu ia ser penalizado. E é assim na vida do cristão da mesma forma. Nós só lembramos de Deus na hora que nós erramos e falamos de alguma coisa, porque nós somos levados, somos tendenciosos a ser levados realmente para as coisas que não agradam a Deus. Mas glória a Deus, porque o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus é um Pai perdoador, um Deus que perdoa, um Deus que está pronto para te perdoar e te corrigir. E a moça começou a perceber que havia algumas coisas erradas aqui no povo de Israel, o povo de Deus, os filhos de Israel, os filhos de Deus. E algumas coisas nós temos percebido que nesse tempo que nós estamos caminhando aqui na terra, algumas coisas que na hora que não dá certo, algumas coisas estão erradas, está começando a caminhar, andar errado, e é hora de nós começarmos a olhar para aquilo que Deus tem. A Bíblia fala que nos últimos dias viria por aumentar a iniquidade, né? O povo se apostataria da sua fé, ficaria apostatado. E eu quero dizer uma coisa: fé nós vamos sempre ter, ou o amor de muitos esfriaria, em outra tradução. E a palavra apostar é deixar de fazer aquilo que você tinha que fazer. Não é que você não vai acreditar mais em Deus, você vai crer em Deus, você vai até amá-lo, você vai até falar com Deus, você vai até buscar algo de Deus, mas você vai deixar de ter aquele verdadeiro amor com Ele, aquele amor de intimidade. Quem já foi criança aí? Bem criança? Todos. Amém? Quem lembra do seu tempo de criança? E no tempo de criança você ia lá e beijava sua mãe e seu pai na frente de todo mundo? Criança? Não? Lógico que beijava. Criança? Seu pai? Fantástico, né? Daniel chega lá hoje, abraça o pai, beija o pai, nem esse cara. Espera mais um tempo. Espera chegar a adolescência para você ver. Não quer nem que o pai chegue perto. Sai. Vergonha. Não é assim? Né? Ah, a Paula que está mais perto disso aí, né? Mateus fica agarrado aqui como era? Não. Samuel ainda está, né? Daqui a pouco Samuel está choque. Como é que é? Ó, fica de longe. É assim. Às vezes é assim o nosso relacionamento com Deus.
Nós vamos achando que nós somos independentes e nós começamos a nos separar dele e já não é mais o mesmo tratamento, não tem mais negócio de beijinho, abracinho, a nossa comunhão já muda ali. Não é porque os nossos filhos são ruins, mas eu quero dizer isso no âmbito espiritual. Muitas das pessoas já não têm mais esse relacionamento com Deus, de se quebrantar, de chegar como criança da frente de Deus, de chorar, de derramar, falar: vem aqui, Senhor, porque acha que realmente a forma que o mundo foi criando ele, isso já não é mais necessário. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele não mudou da maneira que ele te olha. Ele quer que você, sim, não seja como menino, mas como criança em algumas atitudes, mas Ele quer te olhar como menino, porque você é a menina dos olhos dele. E hoje, por nós estar tão preocupados com tantas situações, que estão vindo contra nós, quanto a igreja nesse tempo, porque a coisa vai acelerar. Nós estamos constatados do quê? Daquilo que nós tínhamos que fazer. A palavra constatar é deixar de fazer aquilo que você foi designado a fazer. E muita gente está deixando de ser um adorador de Deus, muita gente está deixando de adorar a Deus, porque deixou de apostatar. Amém? Vou falar um pouquinho. Tem gente que era adoradora, amém? Amém? Mas a crise chegou. E quando a crise chega, você precisa de suprimento. E muitos aí fora, por querer suprir uma necessidade sua, da sua alma, pegaram a sua adoração e começaram a negociar a sua adoração, e hoje estão fazendo dela dinheiro. Amém? Isso você está deixando de fazer aquilo que Deus chamou para você fazer. Eu não sou contra que o músico ganhe, amém? Músico, mas adorador não vem da adoração. Adoração não se negocia. Adoração não se vende. Porque a adoração é um dom natural da pessoa que Deus te deu, um dom divino de Deus que colocou sobre a tua vida. Você pode até tocar profissionalmente e tocar, e eu acho que você tem, porque tem família, mas você não pode pegar aquilo que Deus te deu como adoração e usar para você beneficiar. Isso é constatar a fé. Isso é você deixar de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, para ser um adorador. E se nós pegarmos esse texto aqui, Amós estava muito preocupado porque as pessoas deixaram de fazer aquilo que Deus tinha chamado para fazer. E aí ele começou a perceber que o nível espiritual daquela geração, daquela nação, daquele povo já estava abaixo. Ele percebeu que tinha alguma coisa que já não era da mesma coisa, ele estava abaixando o nível espiritual. E olha aqui no versículo, para mim continuar, o 53, Amós 3, versículo 3, 5, 3. Qual que era a preocupação de Amós? Diz assim: olha, assim diz o Senhor Deus, a cidade do qual sai 1000 terá de resto 100, e aquela da qual sai 100 terá 10 para a casa de Israel. Amém? Que conta que Amós estava fazendo aí? Que só 10%
só 10% dos que, de todos que tinham se convertido, só 10% tinha permanecido na presença de Deus. Hoje nós podemos ver grandes multidões. Hoje nós podemos ver várias multidões. Mas aquela multidão, quando você vai fazer uma peneira, é só 10% realmente. É o que a morte estava falando. Peraí. E todo mundo aqui da casa do Senhor de Israel, só 10% realmente está convertido, porque o resto não está convertido. Ele começou a perceber que havia uma grande frieza. Ele havia na verdade no meio de Israel, de toda a população de Israel, só uma porcentagem muito pequena de pessoas que realmente estavam buscando a Deus. O restante já não estava buscando mais o Senhor. Eles estavam embutidos no meio do sistema daquele tempo, do mundo, e aí eles estavam tomando decisões erradas. Eu quero dizer para você, amado, como profeta de Deus dessa nação, e eu tenho ministrado não só aqui, em outros lugares para a Liga. Eu quero dizer para você, o Brasil, nós, a igreja está do mesmo jeito. Se você peneirar só 10% que realmente você consegue tirar para realmente ver que estão na presença de Deus, estão buscando Deus, melhor dizendo, estão buscando Deus como se está. Ah, mas hoje estou errado porque eu não estou condenando, estou errado porque estão olhando para lugares onde Deus não quer que você ore. E é uma hora do conserto. Se nós, como igreja, não pararmos para falar, peraí, eu posso entrar nesses 90%, eu posso ser realmente contado ou contabilizado nesses 90%, e aqui dá para você medir o grau espiritual do que como a igreja estava fluindo naquele tempo, e só 10% do que era para realmente atingir aquela cidade de Israel, só 10% estava sendo usado. E hoje, muitas pessoas, infelizmente, o seu nível espiritual, o nível da tua vida espiritualmente, hoje já não está mais como era antigamente. Lembra antigamente, no começo da conversão, que você se converteu, que tudo realmente, nada te fazia mal e você estava preparado, e daqui a pouco o teu termômetro foi abaixando, e hoje você tem 10% realmente de fogo, de chama, de busca por Deus. Hoje você está ali ao nível baixo. Isso faz parte do espírito desse século, que fala que a amor de muitos esfriaria, e muitos estão com o termômetro só 10%, já não sente mais o mesmo fogo, já não sente mais a presença de Deus como sentia. E é assim que a igreja está vivendo nesse tempo, porque é bíblico, não é porque eu adivinhei isso, porque é bíblico, nós estamos dentro disso. Por isso temos que parar, tem hora e falar, peraí, deixa eu ver como é que está o meu termômetro espiritual, deixa eu ver como é que está a minha vida espiritual, e você tem que se preocupar muito com isso. Não é se preocupar com quem está do teu lado, ou se preocupar com as pessoas que estão do teu lado, mas com você mesmo. Você fala, peraí, deixa eu ver como que eu estou espiritualmente. Amós olhou e falou, meu, está todo mundo aqui, fora daquela grande multidão. Hoje, só 10%. E aí ele começa a orientar o povo. Ele se preocupa. E o profeta constatou que o povo não buscava a Deus mais. Por isso o povo estava morrendo. Hoje nós buscamos tantas coisas. Hoje temos tantas ofertas. Hoje temos tantas coisas que nos oferecem. Tem tanta coisa para a gente fazer. E nós muitas vezes estamos deixando de buscar a Deus. E a Amós falou, peraí, o povo está deixando de buscar a Deus. Era uma grande multidão, agora 10%. O nível espiritual está baixando. Nós estamos deixando nos levar, querido. Nós estamos deixando nos levar, nós não podemos. Nós temos que lutar até o final. A igreja tem que lutar até o final. Você tem que perseverar e buscar até o final. E ele viu que realmente ali o povo estava errado, estava pecando, estava falhando. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte.
E pecar não é você se prostituir só e você fazer coisas. Pecar é você errar o alvo, deixar de fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Muitas vezes nós achamos, ficamos medindo pecadinho, pecadão, mas na verdade a Bíblia, a palavra pecado significa errar o alvo. Muita gente está deixando de acertar o alvo, de olhar realmente para o autor e consumador da fé, está olhando para o homem, olhando para tanta coisa, circunstância, está olhando para todo lado e não está olhando para o que Deus quer que ele faça, porque o príncipe desse século tem cegado o entendimento de muitas pessoas. Nós não podemos ficar aqui esperando que esse mundo nos alimente, que esse mundo nos traga benefício. Você não faz parte disso. Nós temos que buscar do alto do reino de Deus, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem para a tua família, que tem para a tua casa, o que Deus tem para você, não o que o mundo te oferece. E o mundo tem oferecido tantas boas coisas, tantas vantagens maravilhosas, que está afastando a igreja, apostatando a igreja do amor de Deus, daquilo que Deus preparou, porque as ofertas são muitas e nós temos que entender que isso é uma grande cilada para a tua vida. O profeta está vendo isso, estava olhando isso, a morte estava reparando isso, falando: puxa vida, o que está acontecendo aqui? Cadê a grande multidão? Cadê o fogo? Cadê a nação que ia fazer um grande barulho? Cadê o irmão? Cadê o crente que ia fazer? Cadê aquele que recebeu a unção, que ia buscar, ia pregar e falar: onde que está? Aonde você está usando aquilo que Deus te deu? E aí ele começa falando algo tremendo. Ele diz assim: olha, pois assim diz o Senhor, casa de Israel, buscai e viver, buscai e viver. Deus está falando para você, igreja, nessa noite, busque a Deus para que você possa viver. Deus está falando assim: olha, fala, buscai ao Senhor e viver. E buscar o Senhor, é tempo de buscar o Senhor. E ele falava assim: mas vocês não me buscam, vocês estão buscando coisas erradas, vocês estão buscando lugares errados, recursos em lugares errados. E o Senhor está falando: busca em mim. Quando eu vejo a palavra Deus falando buscar, e aqui nesse texto você pode ler que Deus fala duas vezes: buscar-me, buscar-me. Buscar-me, busca a Deus. A primeira coisa que nós temos que buscar a Deus e resgatar nesse tempo é a nossa adoração a Deus. Amém? Amém. A Bíblia diz lá no livro de João que Deus busca o quê? Deus está procurando o quê? O quê? Adoradores. Amém? Deus está procurando isso. Quem está desempregado aqui? Ou, por enquanto, sim. Amém? Está disponível ao mercado de trabalho. Amém? Quando você, Bruno, já procurou emprego? Procurou? Ou vai procurar? Você já foi procurar emprego em algum lugar que não esteja precisando? Chega lá na porta e não está precisando, né? Antigamente a gente procurava a pé, mas chega lá, precisa-se, né? Aí você vê aqui uns nomes lá: pô, isso aqui. Aí estava a sua posição, você entrava lá e falava: é aqui, ó, meu currículo está aqui. Estou entregando. E aí os caras te chamam: ó, vou te chamar, faz uma entrevista, enfim. Você vai ser qualificado no trabalho ou não. Ninguém procura ou ninguém busca emprego aonde ele não está precisando. Aí o que tem a ver com isso? Tudo a ver com isso, com Deus. Porque Deus está buscando. Tem vagas de adoradores lá ainda. Ainda tem vagas de adoradores
que ele está buscando, que ele está lá, procura-se adoradores, procura-se adoradores. E aqui o profeta está falando assim: buscai a Deus em adoração, buscai ao Senhor, vá adorá-lo, adora o Senhor, busque o Senhor em adoração. O seu Deus, o nosso Deus, o Deus que você serve, Ele está ainda buscando algo de você, Ele espera de você uma adoração. E nós precisamos começar a voltar a genuína adoração ao Senhor, nos adorando ao Senhor em qualquer circunstância da tua vida. Aqui é o classificado de adoradores, Deus está lá procurando. Se você por uma circunstância ou outra deixou ou parou de adorar a Deus como adorava, o Senhor está falando assim: eu ainda estou te contratando, eu ainda tenho um contrato para você. Pode vir, eu ainda te aceito como meu adorador, eu te aceito como minha adoradora. Eu não fechei as portas, eu não encerrei. Eu conheço teu currículo, eu sei quem você é, fui eu que escolhi, eu sei que você pode ainda muito mais. A nossa está falando: vamos adorar, vamos voltar, buscar ao Senhor. Porque só quem pode buscar o Senhor é quem o adora, porque Ele está à procura. E é essa adoração, a verdadeira, genuína adoração, que você se entrega sem circunstância alguma, sem querer nada em troca, você vai adorá-lo de qualquer forma. Tem tipo de adoração, meu irmão, que é dolorosa. Que é dolorosa. Quer ver uma adoração que dói, ou que doeu na vida de uma pessoa? Abra a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo 3. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Não, Jó mesmo, versículo, capítulo 1. Vamos lá aqui, 17. Jó 17, Jó 1,17, diz assim. Jó 1,17. Diz assim: então, ele ainda estava falando e chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e foi o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: os seus filhos, suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho, quando de repente um vento forte, muito forte, veio no deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que eles amou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, presta atenção, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra e fez o quê? Em adoração. Em o quê? Adoração, disse: saí nu no ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor, o Deus, ó Senhor Deus, ó Senhor, o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Que momento que Jó adorou a Deus? Qual foi o momento de adoração? Na história de Jó, ali você só vê o momento dele adorando a Deus. Foi na hora que ele perdeu tudo. Foi na hora que ele perdeu o que ele tinha. Ou foi na hora que ele perdeu até os seus filhos. E diz a palavra que ele foi lá, rasgou o coração e falou assim: ó, eu vim em adoração ao Senhor. Ele levantou e falou: ó Senhor, aqui, ó,
eu não vou desistir, eu não vou largar, eu não vou parar. Eu creio no Senhor, eu não vou blasfemar, eu não vou deixar de te adorar. Jó não fez sua carta de demissão e pediu para sair embora. Eu quero sair dessa companhia, eu quero sair dessa empresa, eu quero sair desse lugar, eu quero sair dessa presença que está falando, perdendo tudo. Jó permaneceu em oração e adoração ao Senhor, glorificando o nome dele, porque ele sabia o estado que ele vinha, da onde ele veio e da maneira que ele nasceu. E muitas vezes nós deixamos de entender e esquecemos quem nós éramos e quem nós somos e aonde Deus colocou a gente. Não importa o que você esteja passando, é momento de você levantar uma adoração ao Senhor, adorar ao Senhor totalmente. Por isso que eu falei, a adoração não se negocia, a adoração não se vende, a adoração vem do íntimo da alma. Nós temos que adorar a Deus em qualquer circunstância da nossa vida, para que nós possamos viver, para que tenha vida. A voz está falando, buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, para que você viva, para que você venha viver, para que tenha vida dentro de você. Volte a adorá-lo como você adorava, volte a adorá-lo com mais intensidade ainda. Não é porque as coisas não estão bem que nós temos que fazer, buscar outras alternativas. Hoje muita gente, por passar circunstâncias, amado, tem deixado de buscar o Senhor. E Deus está criando um povo forte. Deus sempre quis. Deus não quer trabalhar com os fracos. Deus não quer trabalhar com os covardes. Mas Deus quer que aqueles que buscam, quer trabalhar com aqueles que buscam Ele em espírito e verdade. O Senhor está procurando pessoas que, independente do que está passando, independente daquilo que você está vivendo, independente daquilo que você vai viver, pessoas que compreendem e falam, Senhor, eu estou passando, mas eu estou te adorando. Ele não quer que isso seja letra de música para você. Ele quer que isso seja verdade aí dentro de você. Ele quer que você, não é que você decore uma letra de um cântico, de uma música. Ele não quer isso. Ele quer que você adore com a sua vida. Que na hora que você passe por dificuldades como o Jó passou, que na hora que vier e surgir aquele que vem trazer as más notícias que você viu lá na vida de Jó, pelo amor de Deus, né? Para trazer a má notícia veio, morreu todo mundo, mas aquele que ia trazer a má notícia não morreu, né? Ele falou, mataram todo mundo, mataram teu servo, mataram tudo, só eu sobrei para trazer a má notícia. Olha, depois eu estava lá, estava lá, o banquete, olha, morreu todo mundo, só eu vivi, para quê? Para trazer a má notícia, amém? Você tem que orar para esse cara morrer, em nome de Jesus Cristo, aquele, sabe? Quando você vê aí, aparece. E começar a surgir aqueles que tragam as boas notícias, as boas novas para a tua vida. Continuamos. E esse é o tempo de nós buscarmos a verdadeira e genuína adoração. Adorar o Pai em espírito e verdade em qualquer circunstância. Buscar no Senhor. Hoje a gente acha que só cantar um cântico é o suficiente para ser adorador. Amém, é muito bom a adoração. E esse é o momento de adoração, Deus recebe. Mas a gente precisa buscar muito mais a Deus. Porque você pode cantar, nós podemos cantar aqui junto todo hoje e sentir a presença do
Pai, que Ele vem, isso vem mesmo, e Ele não vem por causa de mim, Ele vem por causa de você, de todos nós, porque Ele vem. Quando nós levantamos a adoração, Ele vem. E eu sei que hoje, assim como nós falamos ali de Jó, muitos entrando aqui com o coração partido, com o coração assim, destruído, vieram aqui realmente preocupados, com preocupações, mas você veio aqui como um adorador. Talvez o seu nível de adoração não esteja mais 100% como era a semana passada, ou como era no ano passado, ou como era ontem, porque alguma coisa veio te afligindo, mas eu quero dizer uma coisa para você. Hoje nós podemos aumentar muito o nível da tua adoração diante de Deus, e você pode realmente viver, você pode ter vida, você pode voltar a viver, porque Deus tem um propósito tremendo na sua vida e na minha vida e na nossa vida. Deus está preparando a igreja, não é para ficar aqui, Ele está preparando a igreja para a eternidade. Às vezes nós sentimos falta de tantas coisas, e eu quero dizer uma coisa para você: nós temos que tomar cuidado com ofertas. Existem muitas ofertas. Quando estava falando algo assim, você, quem gosta do comida da mãe, da sua mãe? Quem gosta? Quem cozinha? A mãe que cozinha bem? A bebê? Show. Já fui lá. Até que o pastor Helder teve um tempo aí, mas não, tá bom. E a mãe peca, né? E a mãe cozinha. Tremendo, eu estava falando sobre isso. Mas de vez em quando, quem já foi num restaurante aí? Comer? Né? Aí você vai num restaurante. E às vezes a gente tem que cair na besteira e falar, pô, comida boa lá, né, no restaurante, esquecendo que a mãe, a mulher falou, enquanto no restaurante é boa. Quer dizer que a minha não é. Mas aí eu estava lembrando ontem, eu trabalho numa empresa aqui montando uma empresa da BM, Anguera, grande. Então, tinha um restaurante lá que tiveram que fechar, que dava comida. Então, o que fizeram? Olha só, fecharam o restaurante. Não tinha, então tinha que dar comida para o peão, porque nós estávamos montando a cozinha aí. Aí o que eles fizeram? É muita grana. Eles começaram a mandar a comida de fora. Vamos contratar um restaurante para dar comida para o peão de fora. Adivinha onde que vinha a comida? Numa churrascaria. Meu, se abria a marmita, aquela marmita assim, dava para comer 4, só carne, picanha, tudo. Mas que coisa! Todo dia nós chegava lá, tinha uma peãozada lá com a gente. E pelo amor de Deus, esse cara falou, cara, nós estamos no céu. Atrasa essa obra aí para a gente não sair daqui. Passa um dia, passa 2, passa 3, 4, 5, 6. Com 10 dias nós estamos acabando a obra. Ele estava pedindo ovo. Eu saí de lá, tive que ir num restaurante, na beira do caminho, que ali você não acha outro lugar que seja churrascaria. Eu falei, meu, pelo amor de Deus, dá um arroz e feijão e frita uns ovos para a gente comer, que a gente não aguenta mais comer carne. E com saudade do que? Da comida de casa. Você pode comer um dia, 2, 3 no restaurante, mas você sente a falta do tempero que tem na tua casa. Não sente da sua mãe lá? Lá em casa é o feijão da mãe agora. Perdi. Ganhar. A feijão da mãe é melhor. Meu Deus. Mas você sente falta. E eu quero dizer uma coisa, hoje tem muita gente oferecendo aí como restaurante um alimento, meu irmão, que na hora vai ser uau! Mas eu quero dizer uma coisa, o que te sustenta, o que realmente te fortalece é o que você come lá na sua casa. Amém? É o arroz da mamãe, feijão, o ovinho lá, o ovo, né? Parece que o ovo é diferente, tudo é diferente. A carne é diferente, tudo é diferente, é isso que alimenta.
E hoje a igreja, ela vem oferecendo um tipo de alimento que não leva as pessoas a se fortalecer no Senhor. E eu estava falando assim, tinha um cara na Bíblia, lá no livro de Lucas, fala sobre ele, que nós chamamos de filho pródigo, que ele saiu da casa do pai e com certeza comia bem, amém? Comia tremendamente bem, comia muito bem lá na casa do pai, na fazenda, pediu a porção dele e foi comer fora, foi se alimentar fora. Ele tinha dinheiro para comer em todo lugar, mas chegou uma hora lá e ele não encontrou o alimento que tinha na casa do pai, ele não encontrou aquilo que ele recebia na casa do pai, ele não se alimentou com alimento, tanto é que ele teve fome, ele sentiu fome, na crise lá fora teve fome. O que ele fez foi trabalhar para ver se comia, e daqui a pouco ofereceram o que para ele comer? Bolota de porco, lavagem, o que o porco comia deram para ele. E aí ele lembrou do que? Ele falou, pô, meu, lá na casa do meu pai, né, minha mãe, as cozinheiras lá, pô, né, me daria isso aí, me dá isso aí lá, esse alimento aqui, pô, eu vou voltar lá e pedir. Ele começou a recordar do que? Do alimento. Ele recordou da comida. E aí ele voltou lá. E quando ele chegou lá, diz a palavra que o pai fez o quê? Recebeu ele, preparou fazer o quê? O quê? Banquete, prepara comida para o meu filho. Meu filho está fraco, precisa de uma palavra, precisa se alimentar, precisa se fortalecer, ele precisa comer bem. Mata carneiro, cabrito, mata tudo, porque o que ele gosta, ele precisa comer. Querido, eu quero dizer uma coisa, não se engane nesse tempo. Hoje oferece um monte de coisa aí, um monte de restaurante oferecendo alimentos bons, mas não é o suficiente para realmente fortalecer você espiritualmente, para deixar você de pé, para você realmente ser abastecido, para levar você na sua jornada, para você realmente vencer aquilo que você tem por vencer na tua vida. Amós estava muito preocupado. Retoma. Eu quero continuar essa palavra depois, porque ele tem muitas coisas que deixaram de fazer. Eles perderam a característica. A igreja deixou de ajudar, a igreja pecou, a igreja errou, a igreja falhou, a igreja deixou de ser igreja, a igreja deixou de cumprir o seu papel, largaram o que tinha a ver. Houve inversão de valores, houve rebelião contra Deus, houve opressão aos pobres e aos menos favorecidos, houve corrupção, houve suborno, houve tudo naquele tempo. E Amós está falando, volta para a casa do Pai, volta de novo aqui, buscai ao Senhor, busque o Senhor. Ele tem coisas poderosas para fazer para você. Não é que aos teus olhos, aquilo que você tem visto, você não está vendo mais. Não é que não vai acontecer, vai acontecer, vai surgir, você vai ver, o Senhor vai realmente retomar. O Senhor ainda tem obra na tua vida, tem obra na tua família, tem coisas para fazer na tua casa, mas Ele quer que você dê o primeiro passo da adoração e adorar ao Senhor, porque Deus tem propósitos tremendos na sua vida. Aumente o nível. Por que tudo isso? Se resume aqui em Amós 42:10. Eu leio. Depois você anote, diz assim: portanto, diz o Senhor, assim te farei, ó igreja, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, busca o Senhor, ó igreja, ó Israel. Para o quê? Para te encontrares com Deus. Você quer? Com quem quer se encontrar com Deus aí? Se prepare. Não é qualquer encontrinho. Encontrão. Esse
é o verdadeiro encontrão. Fique em pé. Esse é o tempo de adorar. Esse é o tempo da adoração. Hoje eu não tive tempo de explanar aquilo que Deus tem aí nesse texto, mas leia eles, você vai ver. Você vai compreender. Se você tiver essa linguagem de hoje, leia aí, você vai entender o que Amós estava preocupado. Mas é tempo de nós buscarmos ao Senhor. Sem o Senhor você não tem mais vida. E Ele está falando: buscar ao Senhor e viver. Amém. Buscar ao Senhor e viver. Buscar o Senhor e viver. Busca o Senhor através da tua adoração. Busca o Senhor através da tua conversão. Talvez você já perdeu o caminho aí. Se converta novamente. Volte para aquilo que